Olá, eu sou Fabiana Maranhão, apresentando mais um programa Destaque pela FGF-TV. Essa semana nós estamos recebendo o professor Tarcísio Santiago. Ele é mestre em Filosofia e Teologia, doutor em Sociologia, atuou em movimentos de ação católica, foi professor da Universidade Federal do Ceará e hoje se dedica às atividades literárias. Tudo bem, professor Tarcísio? É um prazer recebê-lo em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade trocarmos boas ideias sobre tantos assuntos. Para começar, lógico, o principal objetivo hoje é o livro Pergaminhos de Jerusalém. Sim. Entretanto, existem algumas curiosidades e eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua experiência como sacerdote e depois essa transição como professor, se houve conciliação das duas profissões. Isso aí. O sacerdócio foi até os anos 70, né? E daí em diante entrei na Universidade Federal do Ceará, onde me tornei professor na área de filosofia e me aposentei há uns 15 anos atrás. De lá para cá, passei a me dedicar a leituras. Sempre gostei muito de ler jornal, né? E comecei a sonhar com o trabalho de ficcionista, me tornar uma espécie de criador da imaginação, né? O romance é o melhor espaço para a ficção, né? Daí o caminho que eu tomei para até chegar ao momento de apresentar um romance de estreia, e que é quase o único livro que eu publiquei. Afora esse, tive apenas um livro de tiragem muito restrita sobre os epigramas, isto é, os pequenos poemas de um poeta romano chamado Marcial, que gostava muito de agradar aos poderosos, sobretudo ao imperador, de quem recebia favores, e através do qual pôde se projetar também como um personagem na sociedade romana da época. Como sacerdote, eu fui assistente de ação católica. Era o grande momento da época, final dos anos 50, e toda a década, os 5 primeiros anos da década de 60, né? Tudo isso nós sabemos que foi bloqueado e cerceado pelo regime militar que tomou posse do país, mas durante esses anos de exercício de magistério ou de assistência dos jovens estudantes, eu me senti muito bem, muito feliz de ver tanto sonho, tanto desejo de construir um país bonito, um país de futuro, como o Brasil sempre se pensou a si mesmo. Durou pouco tempo, mas foi muito bom. Depois disso veio o trabalho de professor na universidade. Partindo daí, o que foi que lhe levou o que levou o gosto pela ficção a ponto de escrever sobre isso? A semelhança entre a ficção e a realidade, né? Houve até quem dissesse que a vida imita a arte. Ficção. Né? A arte primeiro se manifesta e depois é que a vida vai, como que diz, copiar a arte. Na realidade é o contrário, né? A vida acontece e o olhar do artista transforma aquilo numa outra realidade, né? Então a ficção é a realidade que não aconteceu. Porque para cada coisa que acontece, nós sabemos que há infinitas coisas que poderiam ter acontecido. É verdade. O tema Pergaminhos de Jerusalém quer dizer o quê? Bate na questão central do livro, né? Está aqui ele, né? A questão central do livro é o conflito entre os cristãos que foram aderindo, né, ao pensamento, à doutrina de Jesus Cristo. Esses cristãos, por conta do trabalho dos apóstolos, foram se multiplicando em todos os lugares da sociedade da época, né, do Império Romano,
trata-se exatamente do momento em que a República Romana se acabou e começou o poder pessoal dos imperadores. Havia um Senado, mas um Senado obediente, enquanto que na República o Senado governava, com os 2 cônsules que eram eleitos todo ano. Com o imperador, aquilo continuou como uma fantasia. O verdadeiro poder estava na mão daquele único personagem, que era o imperador, né? Então, no 1º século depois de Cristo, acontece a expansão do cristianismo. É o grande momento em que o exemplo e a doutrina de Jesus Cristo encontram os seus primeiros seguidores, seus primeiros propagandistas, que nós chamamos hoje os apóstolos, né, os 12 apóstolos de Cristo, né? E, em dado momento, acontece o encontro com o judaísmo, né? Porque foi daí que saiu o pensamento de Cristo. Jesus Cristo nunca rejeitou o judaísmo. Ele era um judeu, morreu como um judeu, né? E nunca repudiou o seu passado. Então, como é que os judeus que se tornam cristãos, porque foram os primeiros seguidores de Cristo, foram realmente os judeus que o seguiram, né? Porque foi que aconteceu a separação entre esses que vêm desde o começo, né, seguindo o Mestre, encontram um conflito com os que vieram de fora, os pagãos, né, da sociedade da época, que eram chamados os pagãos, né, ou então os gentios, as gentes, né, os povos que não eram judeus, né? Isso do ponto de vista do judaísmo. Por que que esses que vão se tornando cristãos e aderindo digamos, a mensagem que Jesus Cristo deixou, por que se dividiram? Por que entraram em conflito? É aí que se desenvolve a minha ficção. Okay. O romance do modo como eu imaginei. Apesar de ser uma ficção, o senhor retrata pontos de nossa realidade, como é o caso de corrupção, valores morais, divergência religiosa, esses pontos estratégicos. Baseado em que o senhor inseriu esses contextos? A violência, a corrupção, a desordem da sociedade antiga é tão parecida com a nossa que não dá nem trabalho a falar dela, né, a descrevê-la, né? Basta se lembrar do circo. Roma criou o circo como um lugar de espetáculos para divertir o povo. Se quiser exagerar um pouco a imagem, diria a televisão da época. Diariamente aqueles combates, aquelas... Não era propriamente diariamente, mas pelo menos 3 vezes por semana havia espetáculos no circo. E a essência do circo romano era a violência. Os heróis que compareciam ao circo eram os gladiadores, que tinham uma formação própria para fazer o uso de armas, né, que não são outra coisa senão instrumentos de destruição, de matar o outro, né. Grande parte dos espetáculos de circo era com animais, né? Os famosos combates dos gladiadores com as feras, né? Com os leões e outros, né? Mas havia também os combates de homens entre si, os gladiadores entre si.